close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula, nós teremos força normal e de atrito. Espero que vocês possam gostar dessa aula, que está muito boa. Qualquer dúvida, como eu sempre falo, me procure no privado, certo? No nosso canal no YouTube, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e também acionar o sininho, ok? Vamos à nossa aula? Força de reação normal. Por que uma caneta deixada sobre uma mesa horizontal está em equilíbrio estático? Então vejamos uma determinada situação. Vejamos essa situação. Há, como sabemos, a força de atração da Terra. Essa força é seu peso que tende a puxá-lo para baixo. Em uma condição de equilíbrio, a força resultante é nula. Então deve existir outra força aplicada na caneta vertical e com sentido para cima e de intensidade igual em módulo ao peso da caneta. Então tal força é originada pela reação da mesa contra a caneta, em resposta à força de contato da caneta com a mesa. Se não ficou claro, vamos para mais uma aplicação, ok, galera? Mais um exemplo. Quando nos deitamos em um colchão, por exemplo, ficamos em repouso porque o peso que atua sobre nós é equilibrado por uma força de mesma direção e módulo, mas de sentido oposto. Essa força é exercida pelo colchão, perpendicular a ele e de baixo para cima, sobre nós. Então veja a figura que vocês estão vendo e que tem uma força, ok, acima, e essa força é chamada como força normal, a Fn. Ora, mas também nós temos uma força contrária à força normal, é justamente a força peso. E nós temos a força gravitacional normal, ok? Então, Fn é uma força de reação AF que aplicamos no colchão, que chamaremos de reação normal ao apoio ou simplesmente de força normal. O termo normal aqui refere-se ao fato de essa força ser sempre perpendicular à superfície de apoio. Ok, galerinha? Portanto, esse tipo de força de reação, de contato, também surge em outras situações, em outras direções, como mostram as ilustrações seguintes. Então, veja bem, gente. Nessa primeira ilustração, mostra como se tivesse uma pessoa empurrando esse muro, como diz aqui embaixo, uma pessoa empurrando uma parede. Ou, uma outra situação, nós vemos que temos uma mesa, e essa mesa está inclinada. Nós temos como se fosse uma caixinha, e as forças Fn e F. Então, uma caixa apoiada sobre uma superfície inclinada. A caixa pode escorregar ou não, ok? Então, note que as reações normais são sempre perpendiculares à superfície de contato, no ponto ou na região de contato. Há outras forças agindo em ambos os casos, garantindo o equilíbrio, que nós veremos mais adiante. Equilíbrio de uma partícula. Então, dizemos que uma partícula está em equilíbrio em relação a um dado referencial quando a resultante das forças que nele agem é nula. Ok, galerinha? Conhecendo agora o equilíbrio estático. Então, dizemos que uma partícula está em equilíbrio estático
quando se apresenta em repouso em relação a um dado referencial. Então, estando em equilíbrio estático, uma partícula tem velocidade vetorial, guarda isso aqui, constante e nula. Então, a velocidade vetorial é constante, que é nula. Ok? Então, vejamos um exemplo. A primeira situação, que diz o seguinte: um homem pendurou no teto de uma sala uma pequena esfera, utilizando um cordão. Suponha que ele tenha associado a um dos cantos da sala um referencial cartesiano, formado pelos eixos x, y e z, como mostra a figura. Se a posição da esfera é invariável, não muda de lugar, em relação ao referencial adotado, temos uma situação de equilíbrio estático. Então, a esfera está em repouso, a velocidade vetorial é nula, e a resultante das forças que agem nela também é nula. Ok, galera? Então, observe bem o desenho. Então, ela está em um local onde a sua posição é invariável. Ela não vai sair daqui com relação a um dado referencial. Ok? Então, a resultante das forças que nela atua é nula. E ela está justamente no equilíbrio estático. Ok, galerinha? Equilíbrio dinâmico. Então, dizemos que uma partícula está em equilíbrio dinâmico quando se apresenta em movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, em relação a um dado referencial. Então, estando em equilíbrio dinâmico, uma partícula tem velocidade vetorial constante e não nula. Então, a velocidade é constante e diferente de zero. Então, para entender melhor, vejamos um exemplo prático. Na segunda situação, vemos o seguinte. Considere, por exemplo, uma rampa seguida de uma plataforma plana, horizontal e infinitamente longa. Então, uma partícula parte do repouso no ponto A, como mostra aqui, desce a rampa em movimento acelerado e atinge a plataforma horizontal. Então, por algum tempo, a partícula percorre a plataforma até parar. Mas por que a partícula para? Isso aí a gente observa que é tão simples, mas precisamos explicar cientificamente. Isso se deve às forças resistentes que se opõem ao seu movimento. Que força seria essa? A força de atrito entre a partícula e a superfície da plataforma e a força de resistência exercida pelo ar. Ok, galerinha? Atrito entre sólidos. Então, consideremos dois objetos em contato comprimindo-se mutuamente. Quando um deles escorrega ou tende a escorregar em relação ao outro, há uma troca de forças denominadas força de atrito. Essas forças, que sempre surgem no sentido de se opor ao escorregamento ou à tendência de escorregamento, ocorrem devido às interações de origem eletromagnética entre os átomos das regiões de contato efetivo entre as duas superfícies. Então, embora as forças de atrito sejam decisivas para ocorrências dos exemplos citados, em muitos casos elas são veículos de dissipação de energia, como energia cinética, que é transformada em geral em energia térmica. Observando aqui essa figura, essa ilustração, observe que vocês têm o seguinte: a utilização adequada de um lápis requer forças de atrito tanto para o objeto seja devidamente empunhado como para a produção da escrita sobre uma folha de papel. Necessita sim da presença do atrito.
Consideremos a situação em que um bloco B repousa sobre a superfície S plana e horizontal. Então, como vocês estão vendo, né, nós temos um bloco B, superfícies ásperas. Justamente vamos usar aqui como se fosse o solo, né, ou a superfície ou a mesa onde está situado esse bloco. Então, admitamos que B seja empurrado horizontalmente para a direita por uma força F, mas sem sair do lugar. Então, a força aplicada sobre o bloco, né, da forma horizontal, e observe que o bloco ainda está em repouso, porque ele diz, mas sem sair do lugar. Então, como se explica o repouso desse bloco B? O que é que nós podemos dizer? Então, ocorre que esse bloco recebe de S, na região de contato, uma força SB. Então, força SB horizontal, dirigida para a esquerda, que se equilibra a força F. Então, como explicar, professor, mais precisamente? Observe que foi aplicada uma força horizontal, então, nesse sentido aqui. Porém, nós temos uma força, né, ao contrário, oposto, que é justamente a força SB, que é justamente a reação, e BS é chamada de força de ação. Então, as forças FBS e FSB, que B e S tocam na região de contato, são forças de atrito e constituem um par ação e reação, onde nós vimos na terceira lei de Newton. E observe mais aqui, gente, que a força BS é igual à negativa força SB. Força de atrito dinâmico ou cinético. Galerinha, atrito é a força de resistência ao movimento relativo, ok? Ou a iminência de movimento entre duas superfícies em contato. Em caso de movimento, pode ocorrer deslizamento ou rolamento relativo. Logo, o atrito é dito seco quando não há fluidos ou lubrificante entre essas superfícies. Estudaremos dois tipos de atrito seco. É o dinâmico ou cinético, quando há movimento relativo entre as superfícies, e o estático, quando as superfícies não estão em movimento relativo. Portanto, para calcularmos a força de atrito dinâmico, teremos o Fat, que é justamente a força de atrito, que é igual a U vezes Fn. Professor, quem é esse U? O U é a constante de proporcionalidade, que vai ser chamada de coeficiente de atrito. Dentro dessa ideia, nós temos o FAT-D. Que é o FAT-D, professor? Justamente força de atrito dinâmico, onde nós teremos o nosso coeficiente de atrito estático vezes a nossa força normal. Ou simplesmente, você também pode colocar força de atrito cinético, que é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. E aqui nós temos as denominações, né? O FAT-D, que é a força de atrito dinâmico, esse UE nós iremos chamar de coeficiente de atrito estático, e Fn nós chamamos de força normal. Ok, galerinha? Lei do atrito. Os experimentos revelam que as forças de atrito de destaque e cinético são praticamente independentes da área de contato entre as superfícies atritantes. Essa é tida como a lei do atrito. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, iremos sim começar a aplicar
todas as definições que nós vimos nesta aula. Ok, gente? Então espero que vocês aproveitem ao máximo. Se não entenderem, podem voltar esse vídeo mais uma vez. Como eu falei no início do vídeo, qualquer dúvida podem procurar no privado. Ok? Então um grande cheiro, um beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser.